Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero fazer uma reflexão junto com vocês, te levar a pensar um pouquinho sobre um tema que, na verdade, na minha opinião, virou uma febre na internet, virou uma trend, uma disputa sobre qual mulher faz mais bolo, faz mais pão quentinho de manhã, coloca a casa de flores, enche de flores a casa, serve uma comida todos os dias, fresquinha e saudável para toda a família. E isso no meio feminino virou uma febre, virou uma trend, é realmente uma disputa. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês então sobre serviço, ordem e beleza no lar através da perspectiva bíblica. Porque o nosso lar, assim como todas as outras coisas e outras áreas da nossa vida, devem glorificar também ao Senhor. E eu já quero começar esse vídeo deixando uma pergunta para você refletir, assim como eu refleti muito durante esses últimos dias. Deus, Ele é um Deus organizado. Será que nós, como filhas, nós estamos parecidas com o nosso Pai? Será que nós temos glorificado Ele através das nossas ações, principalmente dentro da nossa casa? Não é novidade para ninguém que tudo que a palavra de Deus valoriza, o mundo desvaloriza. Tudo aquilo que é importante para o Senhor, que é propósito, que é princípio, o mundo ele vai na contramão disso tudo. O mundo ele tende a fazer a gente acreditar que tudo aquilo que a palavra de Deus valoriza, na verdade, não tem relevância alguma. Em Êxodo 20, nós temos os 10 mandamentos. Um deles é: não cobiçará a casa do seu próximo. E eu, particularmente, creio que se a Bíblia, se a Escritura faz menção à casa, faz menção ao lar, é porque realmente é algo de muita relevância, algo muito importante para Deus. E as Escrituras nada mais é que a nossa regra de fé e prática. Na palavra de Deus também nós temos uma recomendação no livro de Levítico, falando sobre a purificação do lar. Na palavra de Deus nós também temos ordenanças, como em Deuteronômio. Não leve coisa alguma detestável para dentro do seu lar. Mais um exemplo de que realmente o lar ele tem muita relevância para o Senhor é que lá naquele tempo a igreja primitiva ela se reunia nos lares. No Novo Testamento nós temos 12 casas visitadas por Jesus, onde ele levou alegria, comunhão, perdão, arrependimento, enfim, muitos milagres aconteceram nesse ambiente do lar. Então o lar, ele não é um ambiente comum. Ele não é um lugar desvalorizado, onde não tem valor. Muito pelo contrário, lar é um lugar de muita relevância, de muita importância. E justamente porque Deus traz uma importância, uma relevância para esse ambiente do lar, automaticamente, o que o mundo faz? Ao contrário, porque tudo que Deus ama, o mundo odeia. Eu que sou mulher e tenho várias mulheres na minha família também mais velhas do que eu vejo que isso vem acontecendo de década em década. O mundo, o que ele faz? Ele tenta regular o nosso olhar para a gente enxergar esse ambiente de lar, o serviço no lar, como algo muito ruim, muito estressante, muito cansativo. E entre nós aqui, quem nunca, pela 10ª vez, quando vai pegar os brinquedos dos filhos no chão da sala, pensa assim: meu Deus, tudo de novo. Eu arrumei isso faz 10 minutos e já tá tudo bagunçado. Eu já fiz isso várias vezes e tenho que ficar me policiando para não fazer sempre. Quando chega no quarto, que a gente estendeu bem estendido o nosso lençol, colocou almofada, colocou colcha, decorou, passou um cheirinho, chegou em 10 minutos, estava tudo revirado. Automaticamente a nossa cabeça pensa: meu Deus, que trabalho em vão, não estou sendo valorizado, não valoriza o nosso trabalho, não existe recompensas, ele é muito sem valor. A forma como a gente lida com o nosso lar, a maneira que a gente responde à nossa rotina, será que ela está baseada na perspectiva bíblica de um lugar que tem valor, de um lugar que Deus realmente levou comunhão, que Deus operou grandes milagres? Ou será que ela está baseada e pautada num olhar que o mundo tem sobre o lar? Um lugar sem valor, desvalorizado, um lugar extremamente cansativo. Pensa com carinho se o teu olhar não está muito mais inclinado
a enxergar o seu lar, a sua função dentro de casa, mais parecido com o que Jesus enxerga ou com esse conceito do que o mundo enxerga, que tudo que Deus valoriza, o mundo desvaloriza. Acho que toda mulher que ama a organização, ela ama Gênesis 1 e 2, porque ela conta sobre o Jardim do Éden. E lá foi o primeiro lar que existiu na história. E também vai falar sobre o primeiro personal organizer, que foi Deus. Ele sim é detentor de toda a criatividade, de toda a organização. Para pensar, ele simplesmente criou o Jardim do Éden. Um lugar lindo, repleto de beleza, tudo organizado, tudo devidamente categorizado. E para todas as coisas existia um lugar específico. Então quem ama a organização, quando lê Gênesis, fala: uau! Porque a terra era sem forma e vazia, era escura e sem luz. E aí Deus vai e coloca a mão e começa a categorizar, começa a colocar luz, começa a dividir. Ele olha para o peixe, ele fala: você tem um lugar, você vai para o mar. Ele olha para a ave, ele coloca no céu. Tudo é perfeitamente harmonioso, tudo é devidamente categorizado. Eu, particularmente, quero ser uma filha parecida com Deus. Tenho buscado, tenho me esforçado a ser parecida com o nosso Pai. Só que, infelizmente, qual que é a ideia do mundo? Ah, é muito cansativo, dá muito trabalho, é desgastante, é estressante demais. Pode perceber, toda vez que a gente está diante de uma tarefa que exige muito esforço, a gente pensa assim, ó: ah, se não fosse a Eva pecar, aceitar lá no Jardim do Éden, se ela não tivesse caído, a gente estaria aqui de boa. Toda vez que a gente passa por uma situação difícil, a gente vai lá na síndrome de Adão e aponta para Eva, culpando ela de ela ter caído. Então a gente acha assim que tudo que dá trabalho, não, isso não é de Deus. A gente tem ideia de que trabalho é uma consequência da queda. E não foi, porque na própria palavra de Deus diz que Deus trabalhou e ele descansou só no sétimo dia. Mulheres, eu tô falando para vocês, tô falando para mim também. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Nós precisamos alinhar a nossa mentalidade com a cosmovisão bíblica. Quando nós olhamos para o nosso lar, ao invés da gente ter comunhão com a visão do mundo que desvaloriza tudo que a gente tenta construir todos os dias, a gente precisa olhar para o nosso lar e dizer a verdade. Cansa? Cansa muito. Dá trabalho? Dá muito trabalho. É repetitivo? É muito repetitivo. É um looping de atividades sem parar, um monte de a fazer todos os dias. Não tem como negar essa realidade. É isso que acontece. Mas o que vai mudar aqui é a maneira como nós lidamos com essa realidade. Será que é através de uma perspectiva do mundo ou é através da palavra de Deus? Porque na palavra de Deus diz que o lar, a nossa casa, ela tem muito valor. Sabe? A gente precisa olhar para o nosso lar e enxergar valor. Olhar para o nosso lar e dizer: Senhor, muito obrigada. Porque o nosso lar, ele é um presente de Deus. Cuidar da nossa casa, cuidar do nosso lar é um privilégio, é um grande privilégio. Talvez a sua casa ainda não seja a casa dos seus sonhos. Talvez ainda você não tenha todos aqueles organizadores que você gostaria de ter para organizar todas as suas coisas. Talvez você seja, assim como eu, que por um bom tempo tudo que eu tinha na minha vida era uma porta de guarda-roupa para chamar de meu. Mas independente, tudo aquilo que o Senhor nos dá é um grande presente. Então aquilo que você tem hoje, a realidade que você vive hoje, precisa ser fiel no pouco, porque o Senhor no muito acrescentará. Então tudo aquilo que você tem hoje, você precisa realmente olhar com gratidão, com contentamento, satisfação e cuidar de tudo aquilo que Deus coloca na sua mão como bênção. Se a casa ainda não é a casa dos seus sonhos, mesmo assim, você vai cuidar com zelo, você vai cuidar com amor. A cada roupa passada, a cada roupa dobrada, a cada comida feita, cada organização, você vai agradecer a Deus. Enquanto você faz tudo isso, você vai declarar palavras de bênção para sua família, na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo. Essa é a maneira que o Senhor nos ensina. E esse é o valor que o Senhor emprega. Nunca se esqueça que a ordem e a beleza sempre vai apontar para Cristo. Sabe, não é à toa que o mundo está desconstruindo tudo. Hoje em dia as casas elas são cada vez mais quadradas, são frias,
são sem formas, não tem mais aqueles arabescos, flores na mesa, as almofadas no sofá, almofadas na cama, porque a gente quer tudo mais prático, a gente quer que tudo seja muito mais rápido, mais prático, porque né, a vida corre, o tempo é curto, eu não posso perder tempo com adorno, então a gente vai deixando aquela casa ali, aquela casa abandonada, enquanto a gente poderia estar glorificando a Deus através do nosso lar. Acho que existem tantas formas a gente glorificar o Senhor dentro da nossa casa. É através de uma florzinha colhida, é através de um arranjinho pequenininho, uma coisinha ou outra que você coloca na sua casa. Essa missão de adornar a casa é a missão da mulher. O Senhor nos entregou esse chamado nas nossas mãos. Então, cada florzinha, cada adorno, cada almofada que intencionalmente é colocada dentro da sua casa, claro que para trazer conforto, mas também para trazer beleza, porque ordem e beleza sempre vão apontar para Cristo. Sabe, como filhas de um Deus organizado, nós precisamos estar no lugar mais seguro do mundo. E aqui eu não estou falando de lar, eu não estou falando de casa, mas eu estou falando num lugar de obediência. Precisamos nos submeter, nós precisamos nos render a tudo aquilo que o Senhor enxerga como valor, como tudo aquilo que o Senhor vê como princípio, a tudo que Ele designou para o papel da mulher. Nós precisamos valorizar tudo aquilo que Deus valoriza, sabe? Qualquer pessoa pode ser organizada, mas edificar o lar não é qualquer pessoa. Edificar o lar, essa missão ficou para nós mulheres. Lá em Provérbios 14:1 diz que toda mulher sábia, ela edifica o seu lar, e a tola, ela vai destruir com as próprias mãos. E quando ele fala que toda mulher sábia edifica a casa, ele não está categorizando. Ele não está dizendo que toda mulher loira edifica a casa, que toda mulher japonesa edifica a casa, que toda mulher magrinha edifica a casa, que toda mulher mais cheinha edifica a casa. Não, são todas as mulheres. Essa missão é para mulher. Muitas pessoas vão ser só organizadas, que realmente é o caso dos nossos maridos. E essa função o Senhor designou a eles. Eles precisam ser o cabeça do lar. Mas edificar é toda mulher. Eu espero muito que você consiga refletir, que você olhe sobre esse assunto também na sua vida. Talvez é um assunto tão difícil para você. Às vezes a gente deixa, né, as muitas vozes de hoje em dia, né? Tem aquele lado também, o contraponto das feministas, né? Dizendo que mulher tem que ser independente, que mulher tem que ser isso ou aquilo. Então, que se isso em algum momento penetrou no teu coração, se isso em algum momento está instalado dentro de você, às vezes você se rebela contra os afazeres de casa, reclama, murmura, que você possa enxergar isso hoje, em nome de Jesus na sua vida, como algo prazeroso, como algo que sim exige muito esforço, é difícil, mas que você enxergue como um presente de Deus na sua vida, tá bom? Um grande beijo e fique firme no processo, porque eu daqui desse lado prometo para vocês que ficarei também. Para mim, assim como para vocês, é dificultoso. É uma decisão diária. Todos os dias eu tenho decidido por estar nesse lugar de obediência, embora às vezes não seja fácil, mas estamos firmes nessa missão. Um grande beijo, Deus abençoe vocês.